Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta com mais um dia de leitura. A gente segue por aqui, dia de quarta-feira. A gente não tá podendo gravar, mas a gente continua aqui. Vamos lá, a leitura continua. E hoje nós estamos com o subtítulo que diz o seguinte: se você tem condições de ensinar alguém como sair de um problema, ensine hoje, tá certo? Se você tiver condições de ensinar, ensine hoje. Não economize orientações, conselhos, dicas, nada. Se não sabe como ajudar, também não se meta, mas se sabe, faça-o com dedicação. É como Paulo escreveu em Romanos 12:7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação. Agora veja a sequência da passagem entre o rei e o profeta descrita no segundo livro de Reis 13:17-18. E disse-lhe o profeta para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Aquela era a hora-chave do treinamento com o profeta. Eliseu deu uma orientação e aguardou a resposta do rei. Quando Jeoás recebeu a ordem dizendo: atira, o profeta seguiu dizendo que significava o seguinte: esta é a flecha do livramento do Senhor. Esta é a flecha do livramento contra os sírios. O rei procurava libertação em relação à opressão que o rei da Síria exercia contra o seu povo. Ele estava na presença do profeta porque aquele país havia sido criado por Deus e era dirigido por ele. Por isso era razoável pedir a orientação de um profeta que conhecia os planos de Deus. Infelizmente, o rei parecia estar desmotivado ou, o que é pior, tinha uma visão curta para alguém que ocupava aquele cargo. Ele não entendeu a amplitude da ordem e tirou apenas 3 flechas de sua aljava e assim golpeou o chão 3 vezes. Mesmo depois de o profeta detalhar o processo durante um treinamento, o rei foi econômico, apesar de ter consigo diversas flechas. Eliseu, o homem de Deus, ficou muito indignado e começou a esbravejar. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você derrotará somente 3 vezes. 2 Reis 13:19. Tem gente que nem com a supervisão especializada desenhando entende que chegou a hora de atirar todas as flechas. Qual foi o resultado do treinamento especial que o rei não soube aproveitar? O que ele conseguiu economizando flechas de sua aljava? Talvez com medo de que faltasse flechas durante a batalha? O resultado é que os sírios venceram a guerra, pois Israel tinha um rei com recursos suficientes, mas que preferiu economizar suas flechas. Naquela hora, ele deveria ter usado tudo que tinha com vigor e empenho. Qual a razão para ele fazer aquilo? Qual o motivo para você economizar o que tem ao seu alcance quando há uma sinergia atuando a seu favor? Por que você não se dispõe a abrir portas, a ensinar pessoas, a conectar grupos, a atirar todas as flechas? Há indivíduos que só irão aprender se receberem explicações detalhadas, mesmo tendo conteúdo, mesmo tendo recursos disponíveis. Se você tem um conteúdo, não economize. Isso tem a ver com funcionalidade na compreensão. Se compreender aquilo que está envolvido no processo, dê o seu melhor para que todos ganhem. O seu empenho deve ser feito com dedicação, sem economia. Veja novamente o que escreveu Salomão sobre o esforço e a dedicação. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes 9:10.
É preciso aproveitar as oportunidades quando estamos diante de uma pessoa especial que detém o poder que pode nos abrir portas, assim como um profeta. Nos dias de hoje, um profeta poderia ser um mentor, um coach, alguém estratégico na sociedade ou mesmo um bom amigo. Certa vez, em um evento no qual eu daria algumas palestras, o organizador, ao final de uma sessão, reclamou que eu havia dado muito conteúdo na primeira palestra, pensando que faltaria assunto para os encontros seguintes. Não. Quando estou diante de uma oportunidade de formar pessoas melhores, eu dou o meu melhor, porque eu sei que há uma conspiração divina atuando em meu favor e ela me dará mais conteúdo para as próximas palestras, para os próximos grupos e até para próximas gerações. O razoável não funciona diante de algo maior. Mais ou menos, menos ainda. É tudo ou nada. Por isso, quando você tem um recurso, não faz sentido eu guardar um comando sobrenatural, lhe orientar a colocá-los à disposição. Se os recursos já estão com você e você confia na conspiração divina a favor do seu futuro, não economize. Use seu talento, use a sua capacidade. Vencem na vida aqueles que superam a posição de pobre coitado e se lançam para a história, os que ouvem bons conselhos e os usam na hora certa, os que não empurram a resolução de um problema para o outro dia. Se o rei tivesse atirado até o final das suas flechas, ele teria vencido os sírios naquela batalha. No entanto, ele achou que já estava bom ou preferiu economizar o que tinha à mão. Se já está em suas mãos, é para ser usado. Não importa a circunstância, não importam os outros. Quanto a você e o que você faz com o que recebeu, só existe uma realidade. Está em seu poder avançar ou alcançar o seu destino, levando outros consigo. Atire até a última flecha. A fase da exposição. O próximo capítulo, tá bom? Quem está na chuva é para se molhar. É um ditado popular. Parabéns por você ter chegado até aqui. É o último capítulo, gente. Deixa eu só conferir aqui. Sim, é praticamente o último capítulo. Temos aí algumas páginas. E o livro e o escritor vem parabenizando. Ao aplicar os conselhos e dicas que dei até este ponto do livro, você está prestes a atravessar as portas que dão acesso ao seu destino. Tenho certeza de que durante o tempo que investiu lendo essas páginas, você começou a desenhar em sua mente o futuro que deseja com maior clareza. Mas neste capítulo final, tenho ainda alguns conselhos que, como pai, vou dar aos meus filhos. Sendo assim, não posso deixar de compartilhá-los com você. Afinal, sinto que agora faço parte da sua história e do seu futuro. Você deve imaginar que viver o seu destino exigirá maior exposição pública, ainda mais na era das redes sociais. Isso terá implicações positivas, mas também negativas. E você precisará saber lidar com todas elas. De início, a exposição parece ser algo bom e agradável. Afinal, quem não sonha em ser reconhecido pelo que faz? Mas a exposição, por outro lado, provocará contrariedades inevitáveis. Você pensa que a casa onde Martin Luther King morava com sua família seria apedrejada se ele não estivesse exposto enquanto vivia e construía plenamente o seu destino? Certamente ninguém jamais notaria aquela residência caso ele se acomodasse e deixasse de investir na realização de seu propósito na Terra. A exposição coloca cada um de nós em uma posição justa, sob medida, para recebermos julgamentos e críticas, ganharmos inimigos e sermos apedrejados, e às vezes todas essas coisas ao mesmo tempo. Em várias ocasiões, gente, vamos voltar isso aqui, essa frase foi bonita, preste atenção. A exposição coloca cada um de nós em uma posição justa, sob medida,
para recebermos julgamentos e críticas, ganharmos inimigos e sermos apedrejados. E às vezes, todas essas coisas ao mesmo tempo. Em várias ocasiões, enquanto eu estava no auge de sua exposição pública, Jesus teve que fugir de grupos que tentaram apedrejá-lo ou lançá-lo de algum precipício literal e metaforicamente. E por que isso aconteceu? Porque viver e cumprir o seu destino profético sempre frustra aqueles que gostariam de estar em seu lugar. Desfrutar da exposição provocada pelo alinhamento de suas escolhas pessoais que não concordam com as suas posições e opiniões. Isso para dizer o mínimo. Você sabe lidar com a repulsa de pessoas em relação a você? Lembre-se de que não saber lidar com sentimentos negativos com medo, por exemplo, paralisa a construção do nosso destino. Cada um de nós tem um futuro sendo construído e a união de nossas histórias forma o que temos ao redor. A cultura, a sociedade, o empreendedorismo, o sistema financeiro, a indústria, o comércio e serviços e tudo mais. No entanto, algumas pessoas cuja conspiração divina projetam sua imagem publicamente, pois parte da sua missão é influenciar muitas pessoas ao mesmo tempo. Devem enfrentar os inconvenientes da exposição. É parte do processo. Acostume-se. Processos sempre são passageiros, resultados podem ser permanentes. O anonimato, por sua vez, priva as pessoas desses incômodos, mas provoca outros problemas que elas terão que suplantar, como as necessidades de aceitação e reconhecimento, que ficam mais intensas quando alguém está fora do holofote social. A exposição também provoca outras necessidades, mas veja isso como parte de seu crescimento e se alegre por ter sido apontado para dar singular contribuição às pessoas que vivem nesse tempo. É o seu destino. Mas atenção, se ainda não sabe lidar com o ódio, você não está habilitado a ser exposto publicamente. Se ainda se sente afetado pela inveja e intrigas alheias, você não está preparado para viver o seu futuro. Se você ainda se compara a alguém, você irá desmoronar emocionalmente quando for exposto. Então decida. A etapa da exposição pública exige muita maturidade e inteligência emocional. Ela exige o que a sabedoria milenar bíblica chama de fruto do Espírito. A ideia, como a encontramos na Bíblia, remete a um fruto com 9 gomos. São eles: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ei, gente! Cada uma dessas virtudes pessoais fortalece aspectos de nossa personalidade, nos protegendo da acidez e mal-estar que determinadas relações sociais e pessoas carregam. Por exemplo, no nosso caso, o domínio próprio é uma chave para lidar com pessoas agressivas, com aquelas pessoas que invejam a posição de destaque ou a exposição de outros e tendem a usar palavras ásperas com a intenção de ferir, de magoar e de pôr o outro para baixo. Só um instante. Uma pessoa despreparada dificilmente irá pensar 2 vezes antes de retrucar, antes de pagar na mesma moeda. E é isso que o provocador espera. O destino roubado, ainda que por um tempo, não é o do agressor, mas daquele que permitiu ser ferido. Fatalmente, o desequilíbrio emocional e a falta de inteligência emocional provocaram caos em situações como essa. Pessoas expostas ao público precisam chegar prontas para esse momento. E assim,
evitar que a sua imagem seja arranhada ou desconstruída no início da carreira proposta. Atendi dezenas de artistas da TV, esportistas, CEOs e líderes religiosos que não souberam lidar com o auge de seus destinos. Parte dos memes que vemos na internet é fruto disso. Pessoas que não foram forjadas na batalha no processo de construção de imagem segura, sólida, sonhada e planejada de antemão, pavidamente e cuidadosamente. Oi. Aqui, ó. Leva lá, leva. Vem. Vem. Quando se deparam com o inesperado, pensam que estão no pátio de recreio com amiguinhos de infância e agem como adolescentes. Ficam emburradinhas e passam vexame. Oi, filha. Leva lá pro irmãozinho, leva. Leva lá pro irmãozinho. Aqui, leva lá pra ele, leva. 2. Não? Aqui, ó, esse aqui, leva lá pra ele, leva. Leva lá pra ele, leva. Isso, leva lá pro irmãozinho, vai. É. Leva lá. Vai dar? Vamos terminando, gente. Seres humanos. Oi, a mamãe tá fazendo a leitura. Só um instantinho. Leva lá pro maninho, leva. Leva lá pro maninho, leva. Fala pra ele ligar pra você. Leva. Seres humanos que tomaram consciência do seu destino como influenciadores e assumiram o papel que o plano transcendental estabeleceu para elas, irão apresentar outros resultados. Chama ele lá para pegar. Outra reação: dominarão a situação. Dominarão a situação e saberão como capitalizar, isto é, extrair lições de várias das situações mais delicadas e melindrosas. Não há um outro jeito de ser feliz em meio à exposição. Aliás, é em situações assim que conhecemos os líderes do futuro. Não são nas decisões triviais do dia a dia que surgem as pessoas que se destacam, que pensam e agem com excelência. Decisões rotineiras são tomadas por pessoas comuns e essas decisões, em geral, não mudam outras pessoas nem o mundo ao seu redor. As pessoas e o mundo são mudados quando ideias diferentes e inovadoras são apresentadas e implementadas com sucesso. Nós ficamos por aqui e amanhã a gente volta, certo? Muito boa essa leitura de hoje. Se quisermos sermos expostos, nós temos que desenvolver o fruto do Espírito. Muito bom. E a gente volta amanhã. Passamos do nosso tempinho, mas adiantamos um pouco a leitura e tá tudo certo. Tenham todos um bom dia. Amanhã a gente volta.